prontos para mais uma aula de matemática. Já estão com os materiais de vocês, lápis, borracha, né, o livrinho e a ficha, né? Então, nós vamos começarmos hoje falando sobre os cálculos mental, né? Cálculo mental. A ideia de soma e subtração. Vocês já sabem que somar é juntar, né? Unir. E subtração significa tirar, né? Subtrair significa tirar. Nós temos alguns símbolos aqui referentes às nossas operações. O símbolo da adição, da subtração, da multiplicação e da divisão. Temos também os números, né? Que são também símbolos da matemática, que representam símbolos da matemática. Gostaria de saber se vocês continuam mantendo a rotina de estudo, se vocês estão estudando a tabuada e das tabelinhas que estão sendo indicadas, né? Porque vocês vão precisar tanto para resolver as operações quando nós estivermos trabalhando a parte de operações, de montar as continhas, né? Lembrar das regras, que é unidade debaixo de unidade, dezena debaixo de dezena, centena debaixo de centena, quando você for armar a continha. Mas hoje nós vamos falar sobre os cálculos mentais, né? Cálculo mental, que tem uma abertura de capa aí, onde tem umas crianças brincando, né? Aquele dado que vocês fizeram no começo, lá numa atividade que tinha no material de apoio, onde vocês teriam que montar um dado, a atividade da página 78 e 84 era a montagem do dado, né? Então esse dado você já deve ter em casa e você tem que ter cuidado com ele, porque você vai ter que usar em algumas outras atividades, como essa, por exemplo. Aqui nós temos na página 116, né, as crianças reunidas em um ambiente de casa, né, e estão brincando. Então, nesse capítulo, você vai realizar contagem, operar, né, com adição e subtração e fazer cálculos mentais. A primeira criança está aqui, né, no joguinho dela, é como se fosse uma trilha, né, uma trilha. Então, a criança está dizendo, essa daqui, aqui está de cabelinho laranja com óculos amarelo, está dizendo assim: quanto devo tirar no dado para ganhar o jogo? Ela está com 1, né? Então, quanto será que ela tem que tirar no dado, olhando para a trilha aí, para ganhar o jogo, né? Ela está querendo saber. Então, às vezes o jogo tem mais de uma rodada, para que esse percurso aqui seja percorrido, tem mais de uma rodada. Então, joga o primeiro grupo, todo mundo joga, aí depois começa novamente, até finalizar, né? Sabemos que no dado o número maior é o número 6 que sai, e o menor é o número 1, né? Então, o dado tem 1, tem o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. E no dado, vocês já sabem que representa no dado a bolinha, né? Uma bolinha, 2 bolinhas, 3 bolinhas, 4 bolinhas, 5 bolinhas, 6 bolinhas. Eu tô aqui com o dado, meu dado quase gigante, né? Ó, uma bolinha, deixa eu ver, uma bolinha, 5 bolinhas, 4 bolinhas, 6 bolinhas, quer ver, 6 bolinhas, 3 e 2 bolinhas, são no dado, né? Então aqui, a outra, essa menininha aqui, ela diz que se tirar 6, ela ganha. Já o menininho diz que faltam 8 casas para ele ganhar o jogo, mas ele só tirou 5, né?
Então, e a pequenininha aqui, ela tá meio triste porque ela já saiu da brincadeira, ela perdeu a jogada, né? Perdeu a jogada e foi saindo. Quem vai perdendo no jogo vai saindo. Então, observe o jogo das crianças, elas estão pensando nas próximas jogadas, né? Elas conseguem calcular mentalmente como ganhar o jogo. Elas conseguem, né, gente? Porque ela vai olhando onde ela está, onde eles estão, né? E faz um cálculo olhando para a trilha, vendo quantas casinhas estão faltando, não é isso? Quantas casinhas estão faltando para ela percorrer o caminho. Então, outras situações você consegue fazer um cálculo mental. Vocês acham que em outras situações você pode fazer cálculo mental? Sim, né, gente? Vamos supor, hoje é quarta-feira, aí tá chegando o final de semana, você pode fazer um cálculo mental de quantos dias falta para chegar a sexta-feira, né? Hoje são 24, você pode fazer um cálculo mental, se o mês for 31, quantos dias falta para o final do mês? E assim vai, o cálculo mental tem como você fazer sim, certo? Então, na página nós temos aqui, na página 108, quando você consegue fazer um cálculo mental sem usar lápis ou papel, você está fazendo um cálculo de cabeça. Então, quando você não usa nenhum papel para registrar determinada informação, você usa a sua cabecinha, você está fazendo um cálculo mental, né? Quando fazemos isso, dizemos que estamos usando o cálculo mental, ou seja, nós usamos a nossa cabeça, o registro ficou lá na nossa cabecinha e nós conseguimos fazer esse cálculo. O cálculo mental nos ajuda muito no nosso dia a dia, né? No nosso dia a dia a gente sempre está trabalhando, calculando alguma coisa, né? Quanto tempo falta para a hora do recreio, é um cálculo mental também, né? Você está ali ligado, seu relógio biológico está dizendo que está perto e você fica tentando saber se falta, quanto tempo falta. Falta 5 minutos. Então, assim, esse cálculo que você está fazendo, que está trabalhando na sua cabecinha sem registro de papel nenhum, é um cálculo mental. Por esse motivo, nessa unidade, vamos explicar diferentes atividades para ajudar a desenvolver esse tipo de cálculo. Na página 108, tem também uma atividade aprender brincando, né? Tá aqui os materiais que são usados, as instruções. Já vem dizendo novamente que tem que usar o dado do material de apoio, né? Que você já deve ter feito, um lápis e folhas de papel. E aqui a orientação do jogo. Então, são atividades que estão sendo propostas, que vai lhe ajudar a estudar, né, a aprender um pouquinho mais e você também vai brincar. Você vai aprender brincando, tá certo? Então, siga as instruções, as orientações para realizar essa brincadeira. Na página 109, nós temos uma atividade aqui onde você vai fazer o registro dos pontos, né? Que tem o dado, o desenho do dado. Você vai colocar a pontuação do lado, certo? Então, aqui eu tenho a página 109 e esse outro lado aqui, gente, também é a continuação da página 109, tá certo? A parte de baixo. Então, aqui já tinha o 4, né, que é o total de pontos do Carlos. Aqui nós temos o nome do Carlos e aqui nós temos o João. Então, o Carlos, na primeira rodada, ele fez 4 pontos, depois ele fez 3 e depois ele fez 2. Vocês já tentaram fazer um cálculo mental para ver quantos pontos ele fez? Eu já fiz o meu.
Fizeram? Então, pensem aí para ver, depois a gente dá o resultado para ver porque a resposta, tá certo? Então, o João, na primeira rodada, ele fez 5, depois ele fez 2 e depois ele fez 2. Então, o que é que nós podemos concluir? No nosso cálculo mental, os dois fizeram 9 pontos. Nós nem precisamos de papel, né? Nós já somamos na nossa cabecinha, organizamos os números lá na nossa cabecinha e descobrimos que os dois fizeram 9 pontos. Houve vencedor? Não, né? Se os dois fizeram 9 pontos, nenhum fez mais que o outro, então a partida foi, eles ficaram empatados. E na segunda questão, será que eles empataram? Então, aqui está dizendo assim, ó, prestem bem atenção. Aqui eu tenho um resultado aqui que deu 10. Então, você vai tentar com seu cálculo mental aí descobrir qual o número que está faltando aqui. Quantos pontos Juca tinha que tirar para somar com o 4 e formar 10, né? Juntar com o número 4 e formar 10. Então, a resposta encontrada foi 6. Por quê? 4 mais 6 é igual a 10. E a Maria? Quantos pontos a Maria fez? A Maria aqui tem 8 pontos, né? Então, aqui está faltando um dado, a gente descobrir quantos pontos ela fez na segunda rodada. Então, já tem que ela tirou 5, ela precisava ter 8, então, 5 mais 3, calculem aí, é igual a 8. Aí tá perguntando quem venceu a jogada. Quem venceu a jogada foi quem? Juca, né? Por quê? Porque você olhando, o número 10 é maior do que o 8. Juca, ele tirou na primeira rodada 4, depois ele tirou 6, que deu igual a 10. Então, o Juca tirou um número maior, portanto, ele foi o vencedor. Já que estamos falando em adição, em juntar, né? Em unir, então, estamos falando em adição, nós vamos conhecer um pouquinho como se arma uma continha, né? A operação de adição. Para representar situações nas quais precisamos juntar ou acrescentar, usamos uma operação matemática chamada adição. Juntar, acrescentar, unir, né? Então, nós usamos a adição. A adição é representada pelo sinal de mais, que eu falei lá na abertura, apresentei, né, os sinais das operações, e usamos também alguns termos, né, para armar a continha, né, que os números têm as suas posições. Aí, então, para essas posições, quando você arma uma continha, nós chamamos de termos. Existem os termos da adição, existem os termos da subtração, da multiplicação e da divisão. Nós, como estamos falando dos termos da adição, nós vamos falar aqui, como é o primeiro número, eu vou dizer que é a primeira parcela. Esse daqui é o segundo número que está adicionando, somando, eu vou dizer que é a segunda parcela. Ao resultado que tem aqui embaixo, a soma dos dois números, né? A soma da primeira parcela com a segunda parcela, eu obtive um resultado, eu encontrei um resultado. Esse resultado foi 10, né? 5 mais 5 igual a 10. Então, o nome desse resultado eu chamo de soma ou total. Então, vamos só relembrar um pouquinho. Primeiro número que fica em cima eu chamo de primeira parcela. O segundo número que está somando eu chamo de segunda parcela. Se tiver mais números somando, adicionando, aí você vai colocar terceira parcela,
quarta parcela de acordo com o número que vem adicionando. Aqui nós só temos duas parcelas, por isso que é primeira e segunda parcela. O resultado na adição vai ser sempre soma ou total. Entenderam? Então, aqui nós temos mais, né? Cada vez que adicionamos uma quantidade a outra, que juntamos, né? Que unimos uma quantidade a outra, né? Que agrupamos, né? Uma quantidade a outra, a essa quantidade damos o nome e o resultado também, que são os termos, né? Então, essa quantidade que eu vou unir, que eu vou juntar, eu tenho um nome, né? Para essa quantidade que está juntando. Então, cada quantidade chama-se parcela. Se você tem duas parcelas, primeira, segunda, como eu falei anteriormente, se tem mais, vai acrescentando. O resultado, como foi mostrado lá, chama-se soma ou total. Ah, tia, a senhora acabou de falar isso. Aqui tem um cálculo mostrando, né, a primeira parcela. A segunda parcela é essa daqui, dessa linhazinha aqui. E a soma ou total, certo? Então, primeira parcela, segunda parcela, o resultado é soma ou total. Outro detalhe que vocês devem observar, a organização da operação, certo? Aqui, olha só, unidade e desenho. O número que está somando fica unidade debaixo de unidade e o resultado também. Então, unidade embaixo de unidade, tanto das parcelas como do resultado. Dezena embaixo de dezena. Será que eu poderia colocar esse número 9 embaixo desse número 4 aqui, da primeira? Não, né? Porque 2 mais 4 não é igual a 9. Então, se eu tivesse colocado o 9 aqui e o 6 mais na frente, a conta estaria errada, porque não ia ficar nada na unidade. Então, quando você for armar a continha, aí você tem que usar o espaço certo. Por isso, por questão de orientação, a gente já começou a trabalhar a ordem, né, de dezena, centena e unidade, que é para quando você for armar a continha, você saber colocar no devido local, ok? Então, vamos para a próxima. Agora, vamos subtrair, adicionar também na página 110, tá certo? Na página 110 tem mostrando o carrinho. Quantos carrinhos azuis tem? Então, aqui tem 8 carrinhos azuis. Quantos carrinhos verde tem? 5 carrinhos verdes. Então, o 8 seria a primeira parcela, o 5 seria a segunda parcela e o resultado 13, que foi adicionado, juntou, né, somou, a soma ou total. A mesma coisa nós vamos fazer agora com os cachorrinhos, certo? Tem uns cachorrinhos aí que eles são diferentes. Então, você vai contar quantos cachorrinhos desse modelinho aqui tem? 8, né? E quantos desse outro modelinho tem? 4. Ó, os 4 são esse e esse, que é o da segunda parcela. Mas eu vou começar logo pela primeira, que tem 8. Aqui tem 4, 6 e 8, né? Então, 8 mais os 4 cachorrinhos, que fica igual a quanto? 12. A primeira parcela, se você fosse montar o cálculozinho arrumadozinho, você teria 8. Depois você colocaria o 4 embaixo do 8. E o resultado, a soma ou total, abaixo das parcelas, certo? Agora, também na página 110, você vai contar quantas meninas estão dentro da piscina e quantas estão sentadas fora, né? Então, aqui tem 9 dentro, mais 3 fora, totalizando 12 meninas. O número 9, quando a continha está armada, é a primeira parcela. O número 3 é a segunda parcela.
o resultado 12 é a soma ou total, certo? Então, agora vamos para estudar um pouquinho a tabuada, as tabelinhas, né, que vocês devem estar estudando em casa. Vocês perceberam que aqui hoje eu não coloquei o resultado, certo? Da tabela do 5, porque eu vou fazer a pergunta aqui, você vai responder aí do lado e a pessoa que está pertinho de você vai lhe observar para saber se você está respondendo corretamente. A princípio, você pode responder usando o que? O cálculo mental. Segura o número maior na cabeça e adiciona o menor, né? Para dar um resultado, uma resposta com resultado mental. Na tabela do 4, eu já coloquei o resultado, porque nós já havíamos estudado anteriormente, né? Então, 4 mais 2, 6. 4 mais 4, 8. 4 mais 6, 10. 4 mais 8, 12. 4 mais 10, 14. 4 mais 1, 5. 4 mais 3, 7. 4 mais 5, 9. 4 mais 7, 11. 4 mais 8, 12. E 4 mais 9, 13. A menina está feliz, porque agora ela vai aprender uma nova tabelinha de adição, que é a tabelinha de 5. Pela carinha dela, eu acho que ela já sabe, e ela está vibrando aí, querendo que você também acerte, tá bom? Então, vamos, ela vibrando daqui, né, do slide, eu vibrando, torcendo por você aqui, vou perguntando e você vai tentar responder usando o seu cálculo mental, certo? Para responder. Se por um acaso você não acertar, não fique triste, tá certo? Não se estresse. É só estudar que você aprende, tá bom? Então vamos lá. Quanto é, eu vou fazer salteado também, tá bom? Não vou fazer na sequência não, porque na sequência você vai só adicionando 1 ou 2, né? Somando 1 ou 2, juntando 1 ou 2, aí fica uma coisa não calculada, mas, né, já de imediato. Então, 5 mais 2. 5 mais 2. Se você respondeu 7, ok, você acertou. 5 mais 4, 9. Se você disse 9, muito bem. Vocês perceberam que eu tô dando um tempinho para vocês pensarem, né? 5 mais 6. 5 mais 6. 11. Muito bem. 5 mais 8. 13, né? A dica é segura o número maior, tá certo? 5 mais 10. 15, né? Muito bem. Agora essa tá bem facinho, gente. 5 mais 1, 6, né? 5 mais 3, 8. E 5 mais 5? Essa tá facinho, né? 10. 5 mais 7, 12. 5 mais 9, 14. Eu sei que muitas crianças já sabem, né? Acertaram tudo, então de parabéns. As crianças que não conseguiram acertar, é só pegar a tabuadinha e estudar, tá certo? Reservar um horáriozinho para estudar. Nós vamos falar um pouquinho na página 96 sobre os agrupamentos, né? Que é você saber organizar. Agrupamento, você pode agrupar de 5 em 5, você pode agrupar de 10 em 10, de 12 em 12,
de 2 em 2. Então, agrupar. Ao longo do tempo, o ser humano separou, superou, né? E separou as coisas, organizou as suas coisas, né? Um a um. E organizou montes ou grupos, que foi como nós trabalhamos os palitinhos, né? Então, ele separou de um a um, contou de um por um, fez os registros, né? Lembra lá no começo, né, da história dos números que ele fazia os tracinhos fazendo seus registros, né? E ele também agrupou usando aquele quadradinho feito um tracinho no meio, que ele contava de 5 em 5. Então, desde aquela época, o homem, ele superou, né, correspondências, organizou as suas coisas fazendo os grupinhos também, além de contar de um em um as quantidades. Foi o que nós falamos, que a gente vem falando sempre, né, sobre os palitinhos, sobre as unidades, que 10 unidades desses de palitinhos, nós formamos um montantezinho de 10 palitos que representa uma dezena, como aqui, né? Um palito, uma unidade de palito. 10 palitos, 10 unidades, uma dezena de palitos, juntinho, né? Aqui nós temos 10 dezenas, porque cada montinho desse foram agrupados 10 palitos, né? Então, aqui eu tenho 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Eu formei um montante bem grandão, um montante gigante, com 100 palitos, uma centena. Então, 10 dezenas corresponde a uma centena, certo? Composição e decomposição. Ontem na nossa videoconferência a gente também falou sobre isso, né? Se aqui eu tenho uma centena com 100 palitos, aqui eu tenho 4 dezenas, né? Que cada montante desse aqui tem 10 palitos. Aqui já me leva a perceber que eu tenho 140, mas tem 6 unidadezinhas soltas. Então, 100, 110, 120, 130, 140. 141, 142, 143, 144, 145, 146. Se eu fosse trabalhar aqui o cálculo mental, olhando olhando as informações do slide, eu já teria um resultado, sem olhar para cá, né? Para o resultado, gente, teria, né? Porque o que é que eu ia fazer? Eu ia juntar esse número aqui, eu ia compor esse número e ler. 146. 146. Eu poderia colocar 100 mais 40 mais 6. Por quê? Porque eu já sei o conteúdo. Então, eu já posso organizar esse cálculo mental. O 6 representa a unidade, o 4 a dezena e o 1 a centena. Até aí, beleza, né? Então, ok. Nós vamos já finalizar. Então, aqui nós temos as placas, nós temos as barras e nós temos o cubinho. Lembrando que o cubinho representa uma unidade, né? Cada cubinho solto, às vezes ele vem com 6, às vezes vem 7, vem uma continha, vem os dezenos, vem com 7, vem com 8, vem com 9. Então, nós sabemos que cada cubinho desse representa uma unidade. Cada barra dessa, né, como se fosse um bloquinho, cada barrinha dessa tem 10 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E a placa, 100 cubinhos, uma centena. Uma barra, 10 cubinhos, uma dezena. E o cubinho solto, para cada cubinho desse solto, representa uma unidade.
esse conteúdo ele está sendo bem batido, né? Nós estamos trabalhando com esse conteúdo há bastante tempo, revisando, né, para vocês sempre fixarem os conteúdos. Falamos também sobre os números pares e ímpares, sobre as terminações, certo? Que todos os números terminados com 0, com 2, com 4, com 6 e com 8 são números pares. Então, se você guardar na sua cabecinha essa observação, não precisa você juntar de 2 em 2 para saber que no final você vai ter uma resposta de par ou ímpar, não. Basta você saber essa regra, né? Que todos os números terminados com 0, com 2, com 4, com 6 e com 8, eles são chamados de números pares. E que todos os números terminados com o número 1, 3, 5, 7 e 9 são números ímpares, certo? E o algarismo romano, que na aula remota, na nossa videoconferência, eu percebi que algumas crianças estão com dificuldade. E percebi também que algumas já estão descobrindo que já a partir desses números que vocês viram logo no início, que foi de 1 ao 10, vocês já podem formar novos números, né? A continuidade, né? A contagem. Então, nós temos aqui o número 1 em algarismo romano, o 2, o 3, o 4, o 5, 6, 7, 8, 9 e 10. A partir do 11, eu vou trabalhar o quê? O 10 é o X, eu vou buscar o 1, ó. Formei o 11, tem o X e peguei o 2, formou o 12, peguei o X, peguei o 3, formou o 13, X e o 4, 14, X e o símbolo do número 5, 15, aí continuou 16, 17, 18, 19 e 20, certo? Então, deu continuidade à numeração usando os primeiros números, mas a princípio eu precisei encontrar o número 10 para juntar com os demais. Na próxima contagem que vocês forem fazer, acrescentar, o que é que você vai fazer? Já sabe que o 20 é XX, aí coloca 21, XX mais 1, 22, XX mais 2, e assim chega no número 30. E o número 5 aí, ó, tá correndo para ver a tabelinha do 5 aí, correndo aí na esteira aí, para ver se você realmente conseguiu acertar. Eu desejo de coração que você esteja com sua rotina em dias, que as suas atividades estejam em dias. Sigam as orientações da nossa agenda digital. Se você não conseguir por algum motivo, entre em contato com a escola, fale com o nosso coordenador e com os nossos coordenadores, Anderson Gomes e Eduardo Rocha, certo? Um beijo e até a próxima aula.